Bom dia, bom dia, bom dia. Façam todos um excelente dia, façam todos um ótimo dia. Nunca se esqueça, é você que faz o seu dia. Então, se o seu dia for bom, parabéns, a culpa é sua. Mas se o seu dia for ruim, parabéns também, a culpa também é sua. Então sejam todos bem-vindos para mais uma live, mais um vídeo falando da palavra de Deus, falando das boas coisas de Deus. Então sejam todos bem-vindos para mais uma live de sabedoria, riqueza e vida plena, pois é isto que Deus fez para nós e é isto que Deus quer para todos nós. Então, sejam todos bem-vindos, façam um ótimo dia. Hoje é sábado, dia 15 de julho, o ano é 2023, são exatamente 5 horas e 29 minutinhos desta manhã. E nosso trabalho aqui é logo cedo levar uma palavra de otimismo, de motivação, uma palavra de muita alegria, de vida plena para todos nós, para todos vocês. E para isso nós utilizamos a nossa ferramenta de trabalho, que é a Bíblia Sagrada, e estamos atualmente lendo o livro de Jó, o livro da fé, da lealdade, da fidelidade e do amor de um homem para com Deus, Um livro que fala muito de fé, fala muito de superação, de resiliência. Então, se você deseja aumentar, melhorar o potencial da sua fé, ou se você deseja descobrir porque certas coisas estão acontecendo na sua vida, recomendo a leitura do livro de Jó. Então hoje nós vamos ler e comentar o capítulo 23 do livro de Jó. Então vamos pegar aqui a nossa ferramenta de trabalho, nossa Bíblia Sagrada. Então, para você que não conhece ainda a Bíblia Sagrada nada mais é do que a palavra de Deus viva. Nosso manual é o nosso manual de instruções para a vida, ou seja, o manual, o livro da vida, o livro de instruções para a vida. Então, tudo que você possa imaginar sobre sua vida, sobre as instruções para você ter uma vida próspera, rica, abundante, vida plena, aqui está no manual de instruções. E se alguma coisa de ruim estiver acontecendo na sua vida, aqui tem a resposta para tudo. Aqui tem a resposta para tudo. Tudo que se diz respeito à saúde, se diz respeito à riqueza, prosperidade, à paz, o amor, paz espiritual, você tem tudo aqui na nossa Bíblia Sagrada. Então sejam todos bem-vindos, já vamos começar a nossa leitura, mas antes não esqueça de deixar seu comentário, de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho. Não paga nada, é de graça. Basta você apertar um pequeno botão aí no seu aparelho, seja seu computador, seu notebook, seu celular. Então basta você apertar um pequeno botão aí que você já vai estar contribuindo aqui com o nosso trabalho. Então vamos hoje fazer a leitura do capítulo 23 do livro de Jó. Não se esqueça, deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva aqui no nosso canal, perfeito? Então vamos lá, capítulo 23. Então, só fazendo um pequeno resumo aqui do que aconteceu até agora. Então, Jó era um homem muito rico, muito próspero e tinha uma família muito grande. Jó tinha muita saúde, muita sabedoria, muita riqueza e Jó perdeu tudo. Tudo foi tirado de Jó com o consentimento de Deus. Então, Jó perdeu tudo. Jó era uma pessoa muito rica, perdeu tudo.
E Jó achava que Deus estava irado contra ele, que Deus estava contra ele. E Jó não conseguia entender o que estava acontecendo. Para Jó, ali já era o final dos seus dias, o final do seu tempo, já era o fim do seu tempo. Então, Jó estava desesperado, totalmente destruído, né? Destruído financeiramente, destruído na sua família, seus bens, sua riqueza e também na sua saúde. Então Jó estava desesperado, sem saber o que estava acontecendo com ele, porque ele era um homem muito leal, muito fiel, então ele não sabia porque que Deus estava irado com ele. Ele achava que Deus estava irado com ele. Então Deus envia três amigos de Jó, três amigos que moravam distante de Jó, para fazer companhia para Jó, para conversar com Jó e também para colocar pressão sobre Jó, porque Jó se achava muito certinho, muito perfeitinho, muito correto. Então estes amigos estão colocando pressão ali, estão fazendo uma série de perguntas para ele, perguntas até tendenciosas, perguntas capciosas, que era para tentar descobrir se Jó tinha feito alguma coisa de errado. Mas Jó não admitia, Jó sempre se achou muito perfeito, muito correto. Então, a maior parte do livro de Jó é esse enredo, né, da conversa, este enredo da conversa de Jó com os seus três amigos, onde os amigos ficam fazendo perguntas e Jó vai ali respondendo, se defendendo, né? Porque, como já disse, ele se achava muito perfeito, muito correto. Então, continuando aqui o diálogo entre Jó e seus três amigos, então no capítulo 22 foi a vez de Elifaz, o temanita, fazer uma série de questionamentos, uma série de perguntas para Jó. E aqui no capítulo 23, Jó está respondendo, Jó vai responder a estas perguntas, a estes questionamentos. Então, basicamente, o enredo do livro de Jó é este, né? O homem sábio, o homem próspero, rico, o homem que tinha muita saúde, ele vai se defendendo ali das perguntas, né, que seus amigos estão fazendo para ele. Então, basicamente, todo o livro de Jó é baseado neste diálogo entre Jó e seus três amigos. Mas é um livro, é uma série, é um diálogo que vale muito a pena você ler, porque tem muita sabedoria, tem muita sabedoria. E o bom da Bíblia verdadeiramente é isso, porque livro após livro que você vai lendo, você vai obtendo mais sabedoria. Você percebe que a sabedoria começa a se infiltrar dentro de você, na sua mente, e você vai se tornando mais corajoso, mais poderoso, mais sábio, mais inteligente. Você percebe que para todas as questões que vão acontecendo na sua vida, você já tem a resposta perfeita para aquela questão, para aquele problema, uma solução perfeita para tudo que vai acontecendo ali na sua vida. Mas vamos lá, então vamos à leitura e comentário do capítulo 23. Como é que nós produzimos aqui nosso trabalho? Nós fazemos a leitura e fazemos também o comentário de acordo com o nosso entendimento. Tem pessoas que entendem diferente, perfeito, sem problema. Lembrando que aqui nós não temos um roteiro, não temos nada aqui pré-estabelecido, não. O que nós fazemos aqui é passar para você o entendimento que nos é passado diretamente por Deus. Por Deus, ou seja, vem na nossa cabeça naquele momento. Então, não é uma sabedoria pré-estabelecida. Então, a sabedoria que vem aqui no momento, é o entendimento que vem no momento. Podemos estar correto, perfeitamente, como também podemos estar errado, perfeitamente. Vai ter gente que vai concordar
com o que pensamos, mas vai ter gente que vai discordar. Mas tudo que nós buscamos aqui, com certeza, é o caminho do bem, pois é este o nosso caminho. Pois é este o nosso caminho, o caminho do bem, de levar o bem e levar o bom entendimento para todos vocês. Porque se conseguirmos atingir pelo menos uma pessoa nessa nossa jornada, se conseguirmos beneficiar pelo menos uma pessoa nessa nossa jornada, já vai ter valido muito a pena o nosso trabalho, o nosso sacrifício de acordar logo cedo aqui e sem cobrar nada para isso, levar uma mensagem de otimismo, uma mensagem de motivação para todos vocês. Mas vamos parar aqui com nossa conversa e vamos à nossa leitura. Então, capítulo 23, versículo 1. Então Jó respondeu e disse, ou seja, Jó respondendo aos questionamentos de Elifaz, o temanita. Como já disse, são 3 amigos que estão ali ao redor de Jó, vieram fazer companhia para Jó, que ninguém queria mais ficar perto de Jó, todos os amigos, todos os familiares se afastaram de Jó, né? Quando a pessoa perde tudo, cai em ruína, cai em desgraça, a primeira coisa que acontece é isso, é das pessoas se afastarem, os amigos vão embora, os parentes não querem nem saber, e aí a pessoa fica lá largada sozinha. Então Deus manda esses 3 amigos para que Jó não fique sozinho, para que Jó tenha companhia e possa conversar com alguém. Porque a situação de Jó era degradante, Jó estava em ruína total, financeiramente, emocionalmente e na sua saúde. Satanás mexeu inclusive na saúde de Jó. Satanás cobriu Jó de feridas, de úlceras, dos pés à cabeça. Feridas, úlcera, lepra, tudo que você possa imaginar. Jó estava coberto de feridas dos pés à cabeça. Jó sangrava, Jó fedia. A carne de Jó, a pele de Jó estava já em estado de putrefação. Feridas pelo corpo inteiro. Então, os 4 amigos aqui estão dialogando, debatendo, conversando, os 3 amigos estão tentando encontrar algum erro em Jó, algum erro, alguma coisa errada que Jó possa ter feito para que Deus esteja tão irado com ele, Deus tenha permitido que Satanás tivesse feito tanta coisa ruim contra Jó. Então, continuando aqui, então Jó respondeu a Elifaz. Versículo 2: Ainda hoje a minha queixa é amarga. Ainda hoje a minha queixa é muito amarga. Eu ainda me queixo muito de tudo que aconteceu comigo. Meu golpe é mais pesado do que o meu gemido. E os golpes que ele leva são mais pesados do que os gemidos dele. Ele está dizendo aqui que ele até que está reclamando pouco por tudo o que aconteceu com ele. Então a queixa dele é muito amarga, porque é aquele homem glorioso que agora vive feito um mendigo morador de rua. Então, ainda hoje minha queixa é amarga. Meu golpe é mais pesado do que o meu gemido. Então, tudo aquilo que eu estou aqui reclamando, estou falando, não é nada perante o que eu passei. Então, vocês estão dizendo aí que eu estou me queixando, que eu estou reclamando, mas diante do que eu passei, tudo isso todo esse meu gemido, toda essa minha queixa, é nada diante do que aconteceu comigo. Versículo 3. Ah, se eu soubesse onde eu poderia achá-lo. Aqui ele se refere a Deus. Ah, se eu soubesse onde eu poderia achá-lo. Ah, se eu soubesse onde achar Deus. Se eu pudesse ir até o seu assento. Se eu pudesse ir até o seu assento.
se eu pudesse ir até o seu assento. Versículo 4. Eu ordenaria minha causa diante dele e encheria minha boca de argumentos. Então eu iria expor minha causa diante dele. Eu iria expor minha causa diante dele e encheria minha boca de argumentos. Então, se eu soubesse onde achar a Deus, eu iria até ele. Iria encher minha boca de argumentos. Iria falar da minha causa. Iria encher minha boca de argumentos. Não faltariam argumentos para defender a minha causa. Não faltaria argumentos. Versículo 5. Eu saberia as palavras com as quais ele me responderia, e entenderia o que ele me diria. Então, se eu pudesse ir até o assento de Deus, se eu soubesse onde achá-lo, eu queria falar face a face com ele, frente a frente, e não iria faltar argumentos para defender a minha causa. Em seu tribunal eu iria ter muito o que falar para defender a minha causa. Eu iria ter muito o que falar para me defender. Não iriam faltar argumentos. Versículo 6. Pleiteara ele contra mim com seu grande poder? Será que ele iria pleitear contra mim com o seu grande poder? Não mais ele colocaria forças em mim? Então, com seu grande poder, ele iria contra mim? Não iria me dar nenhuma força, mesmo com tantos argumentos que eu tenho para defender a minha causa. Olha tudo o que aconteceu comigo. Então, não faltaria jamais argumento para defender a minha causa. Versículo 7. Ali o justo poderia argumentar com ele, e então eu poderia ser liberto para sempre do meu juiz. Então ali eu que sou justo, iria me libertar para sempre do meu juiz. Porque eu sou um homem justo. Então eu tenho o direito de argumentar, eu tenho o direito de falar. Eu preciso defender a minha causa. Ele iria contra mim, com seu grande poder, ele iria tirar o meu poder e iria contra mim, mesmo eu tendo tantos argumentos para me defender. Eu sempre fui um homem honrado, sempre fui um homem justo, nunca fui perverso. Sempre fiz o bem, então por que ele iria contra mim? Versículo 8. Eis que vou adiante, mas ele não está lá, e para trás, mas não consigo percebê-lo. Então não consigo encontrá-lo. Mesmo eu tendo buscado tanto a Deus, eu não tenho conseguido encontrá-lo. Tudo na minha vida atualmente é só trevas. Ele se afastou de mim, ele se irou comigo. E hoje, quando busco, não consigo encontrá-lo. Nem no passado, nem no presente, nem no futuro. Não consigo encontrá-lo. Hoje eu não consigo encontrá-lo. E o que eu mais queria era poder encontrá-lo, poder falar com ele face a face, frente a frente, para defender a minha causa. De Jó. Versículo 9. Na mão esquerda, onde ele trabalha, não consigo contemplá-lo, e ele se esconde à mão direita para que eu não possa vê-lo. Então eu, que sempre estive muito próximo de Deus, hoje não consigo mais vê-lo. Diante de tudo que tem acontecido comigo, tenho procurado, mas não consigo encontrá-lo. Não consigo mais perceber ele na minha vida. Não consigo mais ter Deus na minha vida. Não consigo mais encontrar a Deus. E ele tem fugido de mim, tem se afastado de mim. Versículo 10. Mas ele conhece o caminho que eu tomo. Quando ele tiver me provado, apresentar-me-ei como o ouro. Então, quando ele
tiver me aprovado novamente, pois ele sabe os caminhos que tenho tomado, quando ele me aprovar novamente, você, apresentado a ele como ouro, como tudo que eu sempre fui. Mas ele conhece o caminho que eu tomo. Quando ele tiver me provado, apresentar-me-ei como o ouro. Então, quando novamente Deus conseguir aprovar os meus atos, o meu caminho, lhe serei apresentado novamente como ouro, como sempre fui. Sempre fui uma pessoa honrada, uma pessoa que vale ouro. Versículo 11: Meus pés têm seguido seus passos, tenho guardado o seu caminho e não o rejeitei. Então, meus pés têm seguido os caminhos, têm seguido o caminho de Deus. Meus pés têm seguido os seus passos, ou seja, meus pés têm seguido o caminho de Deus. Tenho guardado o seu caminho e não o rejeitei. Então, em momento algum, eu rejeitei a Deus, eu amaldiçoei a Deus. Em momento algum, mesmo com todas essas contradições, toda essa repreensão, todo este castigo, tudo que eu passei, tudo que eu perdi, mesmo assim eu tenho seguido o caminho de Deus. Mesmo assim tenho seguido seus passos e não a rejeitei, não a amaldiçoei, como Satanás queria que Jó fizesse. Qual que era a intenção de Satanás? Que Jó perdesse o seu espírito, perdesse a sua alma. Que Jó rejeitasse a Deus, que Jó amaldiçoasse a Deus. E com isso, Satanás iria poder aprisionar o espírito de Jó. Então, o espírito de Jó não voltaria mais para Deus. A vida de Jó, o espírito de Jó, porque o espírito sempre volta para Deus, porque é Deus. Deus, o espírito é de Deus. Deus dá a vida, Deus tira a vida, somente Deus, somente com o consentimento de Deus. Porque uma coisa que ficou bem clara, quando Deus permitiu que Satanás mexesse com a saúde de Jó, mexesse com os negócios de Jó, com as riquezas, até com a família de Jó, o que Deus deixou bem claro foi que você pode tocar na carne dele, pode tocar nos ossos, pode tirar a saúde dele, mas você não pode matá-lo. Porque Deus, na verdade, já tinha um propósito bem maior para Jó. Mas é claro que Jó não sabia disso. Hoje, como já temos conhecimento de toda a história, né, sabemos que Jó vai recuperar em dobro, vai ter em dobro tudo que ele sempre teve. Mas Jó não sabia disso. Então, para Jó, aquele momento ali era o fim dos seus dias. Ou seja, Deus o estava castigando de tal forma que não lhe restava mais nada a não ser perecer, sucumbir, morrer. Ele achava que ali já era o final dos seus dias. Ele teve tudo, ele tinha tido tudo. Tudo que Jó tocava virava ouro. Jó era um homem muito sábio. Então, aquele momento ali de tamanha angústia, sofrimento e dor, Jó desejava, na verdade, morrer. Jó desejava que Deus lhe tirasse a vida, que Deus tirasse a sua vida, que Deus o escondesse na sepultura, que Deus escondesse ele na sepultura, porque a ira de Deus era tão grande contra ele, segundo Jó, que ele desejou morrer, mas ele não podia ele mesmo fazer isso. Ele pedia a Deus para que Deus levasse ele, para que Deus tirasse a sua vida. Mas o propósito de Deus para Jó não era este. O propósito de Deus não era que Jó morresse ali, naquele momento, naquela angústia, naquele sofrimento, com toda aquela dor. Este não era o propósito de Deus para Jó. Mas Jó não sabia disso. Mas Deus já tinha feito o pacto com Satanás. Você tira tudo dele, você mexe na saúde dele, mas não pode lhe tirar a vida.
porque o propósito para Jó é muito maior do que este que ele estava vivendo. Toda aquela riqueza, toda aquela alegria, toda aquela prosperidade de Jó, nada era para Deus. Porque se você quer entender o que significa isso, que tudo aquilo que você batalha para obter, não é nada perante a Deus. Não é nada perante Deus. Ele é o dono de todo o ouro, toda a prata, toda a saúde, toda a riqueza, toda a prosperidade. Ele é o dono de tudo isso. Ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano, ano após ano, fazendo tudo o que você quer. Fazendo tudo para você. Só que você não sabe disso, você não aceita isso. Então você acha que é você que vai fazer tudo, sendo que Deus já fez tudo por você. Mas quem é que aceita isso? Quem acredita nisso? Quem é que acredita nisso? São poucas as pessoas que acreditam nisso na Terra. Todas as pessoas, de todas as pessoas que existem na Terra, menos de 5% das pessoas acreditam nisso. É por isso que você vê toda essa pobreza, toda essa miséria, toda essa violência, toda essa destruição, guerra, morte, porque é um querendo tomar o que é do outro, sendo que tem mais do que o suficiente para todos. Então vamos lá, versículo 12. Versículo 12. Nem voltei atrás do mandamento de seus lábios, eu estimei as palavras de sua boca mais do que a minha comida necessária. Então o que Jó está dizendo aqui é que mesmo com tudo isso que acontece, que está acontecendo com ele não se desviou do caminho de Deus, nem rejeitou suas palavras, nem os mandamentos. Jó não se desviou em momento algum. Não voltei atrás do mandamento de seus lábios. Não voltei atrás. Eu não fui contra. Eu não fui contra os mandamentos. Não me desviei do caminho de Deus. Não me desviei dos passos de Deus. Eu estimei as palavras da sua boca mais do que a minha comida necessária. Então, em momento nenhum, Jó está dizendo que em momento nenhum ele se desviou do caminho, nem desobedeceu as palavras, não desobedeceu os mandamentos. Então, Jó continua leal, continua fiel a Deus, mesmo com todas as coisas desastrosas que aconteceram em sua vida. Então, ele continuou firme e forte ali, cumprindo os mandamentos, cumprindo os princípios de Deus. Versículo 13, mas ele está resoluto, e quem pode demovê-lo? Mas ele está resoluto, ele está definido, ele está determinado, e quem pode mudar? E quem pode mudar? E quem pode mudar a cabeça de Deus? Quem é que pode mudar? Então ele está dizendo aqui, não, eu continuo firme e forte, continuo no caminho, não me desviei do caminho, continuo obedecendo, continuo leal, continuo temente a Deus, mas ele está resolvido, ele está determinado. E quem pode mudar a cabeça de Deus? E o que sua alma deseja, isso ele faz. Então, eu continuo firme aqui no meu propósito, continuo firme aqui na minha fé. Mas Deus está resolvido, está determinado. E quem pode mudar a cabeça de Deus? Sendo que tudo que Ele quer, Ele faz. Tudo que Ele quer, Ele faz. Quem pode mudar a cabeça dele? Eu continuo firme e forte aqui, seguindo os mandamentos, seguindo os princípios, mas Ele está resolvido. Versículo 14, porque ele realiza aquilo que está designado para mim, e muitas tais coisas estão com ele. Então, ele realiza tudo aquilo que está determinado para mim. Então, e muitas tais coisas estão com ele. Então, para Jó, como Jó não sabia qual iria ser
Claro, o desfecho da história. Para Jó, ali já era o final dos seus dias, o final do seu tempo aqui na terra. Então, se ele estava passando por tudo aquilo ali, é porque seus dias já estavam acabados. Então, é, mesmo ele estando seguindo, mesmo ele tendo seguindo, mesmo ele continuando firme na sua fé, seguindo os caminhos de Deus, seguindo os princípios, seguindo os propósitos, seguindo os mandamentos, ele acha que ali já é o fim dos seus dias, que Deus está resolvido. E quem pode conhecer mais de mim do que Deus? Então Jó não imaginava o que iria acontecer com ele depois, mais para frente. Para ele ali já era definitivamente o fim dos seus dias. Versículo 15: Portanto estou perturbado com a sua presença. Quando eu considero isso, fico com medo dele. Então Jó gostaria de estar presente no tribunal de Deus. E isso ele tem muito argumento para se defender, mas ao mesmo tempo ele tinha medo da presença de Deus, porque ele achava que Deus estava muito irado com ele. Deus estava muito irado, Deus estava nervoso, Deus estava com raiva dele e Deus estava, na verdade, trabalhando contra ele. Mas mesmo assim ele se mantinha firme, se mantinha fiel, se mantinha leal, ele não fazia nada contra os mandamentos, ele continuava temente aos mandamentos de Deus. Então Jó, mesmo com medo, ele continuava firme e forte no caminho de Deus, nos mandamentos de Deus. E isso o perturbava, né? Isso fazia ele ter medo e o deixava perturbado. A ira de Deus. Imagine você ter como inimigo Deus. Qual é o seu destino aqui na terra? Qual é o seu futuro na terra se de repente Deus fosse verdadeiramente inimigo de alguém? Será que é possível mensurar alguma coisa nesse sentido? Você ter o Todo-Poderoso, o dono do poder, contra você? Alguém pode imaginar que isso é possível? Você pode ter ele como seu amigo. Ele vai te dar um pouquinho da força dele para você. Agora, é inimaginável você ter Deus como inimigo, como seu inimigo. O Deus, o Todo-Poderoso, está contra você, está trabalhando contra você. É inimaginável, não dá nem para pensar uma coisa dessa. Versículo 16: Porque Deus faz o meu coração suave, e o Todo-Poderoso me atribula. Então, aquele mesmo que faz seu coração ser suave, você ser atribulado por ele, você ser perturbado. Como é que pode você ser perturbado por Deus? Deus está contra você. Como é que pode? É possível, não é possível imaginar uma coisa dessa, porque Deus faz o meu coração suave, o Todo-Poderoso me atribula. Versículo 17, era o que achava Jó, claro, era o que estava na cabeça de Jó. Não quer dizer que isso seja verdade, claro. Versículo 17, o último versículo aqui da nossa leitura de hoje, do capítulo 23 do livro de Jó. E diz assim o versículo 17: Porque eu não fui cortado antes das trevas, nem ele cobriu as trevas da minha face. Porque eu não fui cortado antes das trevas, então significa que ainda não chegou o tempo da morte dele. Se já tivesse chegado o tempo da morte dele, ele já teria cortado, porque eu não fui cortado antes das trevas. Antes das trevas é o que ele está passando, ele está em trevas, ele está em escuridão, ele está perturbado. Então ele pergunta, por que eu não fui cortado antes das trevas? Por quê? Eu poderia ter sido cortado antes de ter que passar por todo esse sofrimento. Eu poderia ter perecido antes de ter que passar por todo esse sofrimento, né? Nem ele cobriu as trevas da minha face, nem ele afastou as trevas de mim. Então, o que deveria ter acontecido, segundo Jó, no pensamento de Jó, era que ele poderia ter morrido na plenitude, no auge da sua vida.
no auge da sua vida, onde ele tinha tudo, tinha toda a riqueza, tinha toda a alegria, tinha todo o prazer de uma família, de sua saúde, de sua sabedoria. Então, por que eu não fui cortado antes das trevas? Eu deveria ter sido cortado, eu deveria ter perecido antes de ter que passar por tudo isso. Então ele não acha justo ele ter que passar por tudo isso, que ele deveria ter perecido antes de ter que passar por toda esta dor, todo esse sofrimento. Então, porque ele não cobriu minha face, não tirou as trevas de mim? Porque ele não tirou as trevas, nem ele cobriu as trevas da minha face. Então é isso. Esta foi a leitura de hoje. Esta foi nossa leitura de hoje, a leitura do capítulo 23 do livro de Jó. Nosso compromisso é amanhã cedinho voltarmos para mais uma leitura, para mais uma live falando de sabedoria, de riqueza, de vida plena, de toda coisa boa que Deus fez para você. Nosso compromisso é levar motivação, levar a palavra de Deus, levar uma palavra de alegria, de otimismo para você logo pela manhã. Muito otimismo, sabedoria, conhecimento. É muito gratificante poder estar levando esta palavra, levando este conhecimento para você. Então, amanhã estaremos de volta, né, para ler mais um capítulo da palavra de Deus, a palavra da sabedoria, da riqueza e da vida plena. Então, façam todos um excelente dia, façam todos um ótimo dia. Nunca se esqueça, quem faz o seu dia é você. Então, o meu muito obrigado pela sua companhia hoje. Não se esqueça de deixar seu like, comentar, compartilhar. Se inscreva aí no nosso canal para que este material chegue a mais pessoas, para que a gente possa atingir o coração de muitas pessoas, de mais pessoas. Então, meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir.